A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e é com alegria que estou apresentando a você esta série de estudos sobre autoridade espiritual. Já abordei sobre a importância do princípio de obediência que foi estabelecido pelo próprio Deus e analisei com você os exemplos de Adão e Eva, que diante do primeiro teste de obediência, eles decidiram desobedecer às orientações divinas na tentativa de serem mais felizes do que eles já eram. Cã, na primeira oportunidade que teve, ele aproveitou a falha grave do pai para ferir sua dignidade e o ridicularizar diante dos seus irmãos Sem e Jafé. Já Nadab e Abiú, eles fracassaram em perceber quem era a autoridade estabelecida por Deus e tentaram oferecer sacrifício a Deus por meio dos princípios satânicos da rebeldia, sem depender de Deus. Por último, analisei contigo sobre Arão e Miriam, que feriram o princípio da obediência ao tocar o sacerdócio de Moisés e imaginar que Deus não estaria atento à gravidade de suas ações. Ficou claro que o pecado que mais distancia a pessoa de Deus é o pecado da desobediência e que os demais pecados, eles só são consumados após a pessoa decidir desconsiderar, desobedecer às orientações divinas. Vamos voltar o nosso olhar hoje para Jesus, o maior símbolo de obediência de todos os tempos, com base em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que diz: De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O primeiro ponto a ser considerado é que a obediência ela teve origem em Jesus, o Filho de Deus. A Bíblia apresenta Jesus e o Pai como sendo um. A glória de Deus no princípio também era a glória do Filho. O Pai e o Filho eles sempre coexistiram iguais em poder, como também em características. Somente quanto à pessoa há uma diferença entre o Pai e o Filho. Não se trata aí de uma diferença essencial, mas apenas na organização da Trindade Santa. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 6, ele diz que Jesus ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, Jesus ele não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Não era uma coisa a ser conquistada, pois em sua essência ele já era igual a Deus. Aqui ocorreu o mais alto grau de condescendência divina, da atitude de Deus de se rebaixar para estar com a humanidade. E isso ocorreu por duas vezes no texto de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Nos versículos 5 a 7, Jesus ele se humilhou ao se esvaziar da sua divindade, da sua glória, do seu poder, da sua posição divina, ao ponto de que não fosse aí por uma revelação divina, as pessoas não o reconheceriam como Deus ou como Filho de Deus. Nos versículos 8 a 11, de muita boa vontade, Jesus ele se humilhou em sua humanidade, se submeteu à morte de cruz como uma pessoa comum. Como filho, Jesus com prazer, ele sempre colocou Deus Pai como cabeça, reagindo aí sempre com obediência irrestrita. Deus continuou sendo o maior símbolo de autoridade e o Filho assumiu aí a posição de maior símbolo de obediência. Diante disso, pode-se afirmar que para Jesus, ser obediente lhe custou muito caro. Ele teve que se esvaziar, abrindo mão de exercer os atributos divinos por um período de 33 anos, teve que se tornar um ser humano comum e experimentar aí as limitações e os mais intensos sofrimentos humanos. Teve que se submeter a toda sorte de humilhação, ao ponto de ser injustamente condenado, pendurado na cruz do Calvário, esbofeteado, perfurado e receber uma coroa de espinhos venenosos de 8 a 10 centímetros de comprimento. Já para o cristão, o ato de obedecer deve ser visto como algo simples, porque tudo que a obediência exige do cristão é um pouco de humildade. E Deus sempre vai exaltar todo aquele que se humilha, que se submete ao princípio da obediência às autoridades instituídas por Deus.
Estar em Cristo é ser obediente. Como o princípio da autoridade e da obediência foram instituídos por Deus, deve ser natural aos que conhecem a Deus por meio de Jesus Cristo que eles sejam obedientes. Portanto, quem está em Cristo naturalmente tem que ser uma pessoa obediente. As pessoas a todo instante elas são tentadas a perguntarem: por que eu tenho que obedecer? Se diante de Deus todos somos iguais, por que eu tenho que me submeter e obedecer a alguém só porque essa pessoa ocupa uma posição diferente da minha? Mesmo sendo filho de Deus, igual ao Pai em poder e em autoridade, Jesus ele jamais alimentou tais pensamentos. E o conselho de Paulo aos cristãos em Filipenses capítulo 2, versículo 5 é: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que em um ato aí de obediência plena ele se esvaziou, se humilhou e se submeteu à vontade de Deus de maneira plena. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 15: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Para que a autoridade de Deus na vida do cristão ela seja estabelecida, é necessário que haja obediência, pois ela inexiste sozinha, ela inexiste sem a obediência ou dissociada da obediência. O cristão ele precisa aprender a obedecer a exemplo de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus ele não trouxe consigo a obediência quando veio à terra e se tornou um ser humano comum. Ele aprendeu a obedecer, a ter a obediência como uma verdade absoluta que deveria ser praticada. E a forma como ele passou por esse aprendizado foi por meio do sofrimento. Obedecer a uma autoridade, se submeter à vontade de alguém quando nada compromete a integridade física, sem que haja perseguições, é muito fácil. Mas esse não foi o caso de Jesus. E a exemplo de Jesus, quando o cristão aprende a obedecer em meio aos sofrimentos, tal obediência ela é verdadeira, pois a utilidade do cristão como testemunho de Jesus está no tanto que ele consegue obedecer em quaisquer circunstâncias da vida. Só os obedientes são úteis para Deus, assim como foi Jesus. Os que amam os prazeres e as coisas fáceis, eles são inúteis para Deus. Os desobedientes, eles são expulsos e rejeitados na presença de Deus, como foram os casos aí de Adão, Eva, Cã, Nadab, Abiú, Arão e Miriam. É em meio aos sofrimentos que os servos obedientes ao Senhor, eles experimentam a abundância da salvação. Tanto aí nas questões relativas à salvação de doenças físicas, nas questões relativas à salvação, à preservação da pessoa nos momentos de perigos, como também na questão relativa à salvação, à restauração e preservação da vida espiritual. Se houver no cristão os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, Deus exaltará o cristão assim como exaltou a Cristo, conforme está em 1 João capítulo 3, versículo 2, a parte B que diz: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, que diz: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A obediência à vontade de Deus, ela leva ao aperfeiçoamento cristão. E quanto mais a pessoa se torna consciente ao conhecer e se submeter à vontade de Deus, mais essa pessoa ela vai descobrir que é fácil obedecer, que a vontade de Deus ela é simples. Fica aqui o conselho do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, dentre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida,
para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Que o Senhor Deus lhe conceda a graça e a misericórdia para perceber, entender e aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Jesus, ele é o maior símbolo de obediência. Ele deixou o exemplo, mostrou que é possível se submeter à vontade de Deus e ser exaltado por ele em tempo oportuno. Seja fiel e obediente ao Senhor até a morte, e você receberá a coroa da vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Prossiga na paz do Senhor.